Olá, bem-vindos a mais uma exploração aprofundada aqui conosco. Hoje o nosso foco são os rins, órgãos assim, vitais que funcionam como filtros super eficientes do nosso corpo. E vamos mergulhar especificamente na primeiríssima etapa da formação da urina, que é a filtração glomerular. A nossa base para essa conversa é um material bem denso, sabe? Um texto clássico de fisiologia. E a ideia é desvendar como é que o sangue é filtrado, o que controla essa filtração toda, a importância do fluxo de sangue para os rins e, claro, como o corpo regula isso. Prontos? Então vamos lá. Para a gente começar, o que seria exatamente essa filtração glomerular? Dá para pensar nela como, sei lá, uma peneira de alta pressão no rim. É uma boa analogia. Essa peneira, ela separa o que a gente chama de lixo metabólico e o excesso de líquido do sangue. É o ponto de partida para formar a urina, né? E o volume que passa por essa peneira é que me impressiona. Eu li algo como 180 litros por dia. É isso mesmo? Exatamente. Cerca de 180 litros de fluido são filtrados todos os dias. É um volume enorme. Claro que a maior parte disso volta para o corpo depois, num processo chamado reabsorção. Mas a filtração inicial é nesse nível. E onde isso acontece? Nos glomérulos. São uns tufos, uns emaranhados de capilares sanguíneos, bem pequenininhos que ficam dentro da cápsula de Bowman, lá nos néfrons. Ok, glomérulos. Isso, e o líquido que atravessa a parede desses capilares e cai na cápsula é o filtrado glomerular. Ele é basicamente o plasma do sangue, mas é importante dizer, quase sem proteínas grandes e sem nenhuma célula, como glóbulos vermelhos ou brancos. E como ele consegue ser tão seletivo? Tipo, deixar passar água e coisas pequenas, mas barrar células e proteínas grandes. Ah, aí está a chave, a estrutura da membrana de filtração. Ela é uma barreira super especializada, com 3 camadas principais. 3 camadas. Isso. Primeiro, o endotélio do capilar. É a parede interna do vaso cheia de furinhos, as fenestrações. Elas barram as células, mas deixam o plasma passar. Certo, a primeira barreira. Depois vem a membrana basal. É uma camada tipo uma gelatina, sem células, que fica entre o endotélio e a próxima camada. Ela funciona como uma rede mais fina, sabe? Segura a maioria das proteínas maiores. E a terceira? A terceira são os podócitos. São células bem diferentes que ficam do lado de fora do capilar, abraçando ele. Elas têm os prolongamentos, tipo uns pés que se encaixam, deixando os espaços bem estreitinhos entre eles. São as fendas de filtração. Elas restringem as moléculas de tamanho médio que talvez tenham passado pelas outras camadas. Entendi. Então é uma barreira tripla, bem sofisticada. Exato. E essa estrutura toda faz com que a membrana seja muito, muito permeável à água e a solutos pequenos, centenas de vezes mais que outros capilares do corpo. E tem mais um detalhe. Qual? Não é só o tamanho que importa. A membrana basal, principalmente, tem muitas cargas elétricas negativas. Como as proteínas do plasma também são, em sua maioria, negativas... Cargas iguais se repelem. Justamente. Então, mesmo que uma proteína fosse pequena o suficiente para passar pelo furo, a carga negativa ajuda a empurrar ela de volta. É um filtro físico e elétrico ao mesmo tempo. Nossa, que interessante, mas voltando àquele número, os 180 litros por dia, se filtra tanto assim, o que exatamente comanda essa velocidade toda? O que define quanto líquido passa por essa peneira a cada minuto? Isso deve ser a tal da taxa de filtração glomerular, a TFG, né? Precisamente. A TFG é isso. O volume total de filtrado que todos os glomérulos dos 2 rins juntos formam por minuto. O valor médio, no adulto saudável, é por volta de 125 ml por minuto. 125 ml por minuto, que dá os 180 litros por dia fazendo as contas. Certo. Isso. E essa taxa, ela não é fixa. Ela depende de um equilíbrio bem delicado de forças, que a gente chama de forças de Starling, que atuam através da membrana glomerular. E também depende de uma característica da própria membrana, o coeficiente de filtração, o KF. Forças de Starling e KF. Vamos detalhar isso um pouco. Quais são essas forças? Bom, a gente pode pensar assim. Tem forças que empurram o líquido para fora do capilar,
a favor da filtração, e forças que puxam de volta ou resistem, contra a filtração. Ok. A principal força a favor é a pressão dentro do capilar glomerular, a pressão hidrostática glomerular, que a gente chama de PG. É a pressão do sangue mesmo empurrando. E ela é alta nos glomérulos, uns 60 milímetros de mercúrio, é a grande força motriz. 60 milímetros de mercúrio empurrando para fora. E o que resiste? São duas principais. Uma é a pressão do líquido que já está na cápsula de Bowman, a pressão hidrostática da cápsula, ou PB. Ela resiste à entrada de mais líquido. É bem menor, uns 18 milímetros de mercúrio. Certo, APB. E a outra força contra é a pressão coloidosmótica dentro do capilar glomerular, a PG. PG. Essa vem das proteínas que ficaram no sangue dentro do capilar. Como elas não passaram para o filtrado, elas ficam concentradas ali e puxam a água de volta, por osmose. Essa força tem um valor médio de uns 32 milímetros de mercúrio. Então, tem 60 empurrando para fora e 18 mais 32, ou seja, 50, resistindo. Exato. O saldo dessa briga é a pressão de filtração líquida, a PFL. É PG menos PB menos PG. Então, 60, 18, 32 dá 10 mmg. Só 10 mmg? Parece pouco para filtrar 180 litros. Parece, né? Mas aí entra outro fator, o KF, o coeficiente de filtração. Ele mede o produto da permeabilidade da membrana pela área total de superfície disponível para filtrar. Como os capilares glomerulares são muito permeáveis e a área total é enorme, somando todos os milhões de glomérulos, mesmo uma pressão líquida de só 10 mmg consegue gerar aquela TFG altíssima de 125 ml/minuto. Entendi. Então a TFG é basicamente esse KF multiplicado pela PFL, os 10 mmg. Isso, TFG igual a KF/PFL. E isso é importante clinicamente. Muitas doenças renais, como diabetes, hipertensão, glomerulonefrites, elas podem danificar os glomérulos. E isso pode diminuir a área de filtração ou a permeabilidade, ou seja, diminui o KF. E aí a TFG cai, mesmo que as pressões estejam normais. Exatamente. E claro, qualquer coisa que altere as pressões também mexe na TFG. Se a pressão no glomérulo PG aumentar, a TFG tende a subir. Se a pressão na cápsula PB subir, por exemplo, se tiver uma pedra obstruindo o uréter, a TFG tende a cair. Faz todo sentido. E se a TFG depende tanto da pressão dentro do capilar, a PG, imagino que a quantidade de sangue que chega aos rins seja fundamental, né? Quanto sangue passa por eles? Afinal, É uma quantidade, assim, impressionante. Os rins são órgãos relativamente pequenos, né? Menos de 0,5% do peso do corpo. Mas eles recebem um fluxo de sangue gigantesco. gigantesco quanto? Cerca de 1.100 ml de sangue por minuto. Isso dá mais ou menos 22% de todo o sangue que o coração bombeia a cada minuto, o débito cardíaco quando a gente está em repouso. Uau! 22%. Quase um quarto de todo o sangue bombeado vai direto para os rins a cada minuto. Mas por que tanto? Eles precisam de tanto oxigênio assim? São tão ativos metabolicamente? Ótima pergunta. E a resposta é bem interessante. Os rins consomem oxigênio sim, mas o consumo deles não é tão absurdamente alto a ponto de justificar esse fluxo todo. O consumo de O2 está mais ligado ao trabalho de reabsorver sódio nos túbulos, depois da filtração. Então, por que tanto sangue? A principal razão para esse fluxo sanguíneo renal FSR ser tão alto é para fornecer plasma suficiente para garantir aquela taxa de filtração glomerular TFG elevadíssima que a gente falou. Ah, entendi. Precisa chegar muito material bruto, plasma, para poder filtrar aquela quantidade toda, 125 ml por minuto. Exatamente. É essa TFG alta que permite aos rins fazerem o trabalho deles de forma eficiente, controlar o volume e a composição dos líquidos do corpo com rapidez e precisão e eliminar os produtos residuais do metabolismo e substâncias estranhas. Se o fluxo fosse baixo, a TFG seria baixa e a capacidade de limpeza e ajuste do corpo ficaria muito, muito comprometida. Entendi, um fluxo para filtração.
não primariamente para a nutrição do órgão. Isso. E como em qualquer órgão, o fluxo FSR é determinado pela diferença de pressão entre a artéria renal e a veia renal, dividido pela resistência dos vasos dentro do rim, E quem controla essa resistência? principalmente as arteríolas. São pequenas artérias que funcionam como torneiras. Tem a arteríola aferente, que traz o sangue para o glomérulo, e a arteríola eferente, que drena o sangue do glomérulo. Controlando o quanto elas estão contraídas ou relaxadas, o rim ajusta tanto o FSR quanto a pressão dentro do glomérulo, a PG, e, consequentemente, a TFG. Ok, então temos essa máquina incrível com fluxo alto, pressões delicadas, filtração constante. Mas a nossa vida não é constante, né? A pressão arterial sobe e desce um pouco o tempo todo. Exercício, estresse, até levantar da cama. Como o corpo lida com isso? Ele precisa proteger essa função renal, controlar a TFG e o FSR, certo? Sim, com certeza. Se a TFG ficasse variando loucamente com cada pequena mudança na pressão arterial, seria um caos para o equilíbrio de água e sais do corpo. Felizmente, existem vários mecanismos de controle trabalhando juntos. A gente pode dividir em controle nervoso, controle hormonal e mecanismos que são do próprio rim, a autorregulação. Vamos ver esses controles, então. O nervoso primeiro. Sistema simpático. Isso. Em condições normais de repouso, a atividade simpática nos rins é baixa, tem pouca influência. Mas, em situações de estresse mais forte, pensa numa hemorragia, dor intensa, exercício muito pesado, aí o sistema simpático dispara. E o que ele faz nos rins? Ele causa constrição, ele aperta as arteríolas renais, principalmente a aferente, a que chega no glomérulo. O resultado é que tanto o fluxo sanguíneo renal, FSR, quanto a TFG diminuem. Ah, é um mecanismo de defesa, então, para desviar sangue para outros lugares. Exatamente. Em emergências, o corpo prioriza órgãos vitais como coração e cérebro e também ajuda a conservar o volume de líquido corporal, reduzindo a perda pela urina. Entendi. E o controle hormonal? Quais hormônios são importantes aí? Temos vários. Adrenalina e noradrenalina, liberadas pela glândula suprarrenal em situações de estresse, agem de forma parecida com o simpático, causando vasoconstrição. A endotelina, que é liberada por células dos vasos quando estão danificadas, também é um potente constritor. Mas a estrela aqui, sem dúvida, é a angiotensina 2. Angiotensina 2. A gente ouve falar muito dela. E com razão. Ela é um vasoconstritor poderoso no corpo todo, mas nos rins ela tem uma particularidade muito interessante. Ela contrai as duas arteríolas, a aferente e a eferente, mas parece ter um efeito proporcionalmente maior na eferente, na saída do glomérulo. Pelo menos em níveis mais fisiológicos, não extremos. Espera aí. Se ela contrai a saída, isso não deveria, represar o sangue e aumentar a pressão lá dentro do glomérulo? Exatamente essa é a mágica. Em situações onde a pressão arterial está caindo ou o volume de sangue diminuiu, que são os gatilhos para formar angiotensina 2, essa constrição da saída eferente ajuda a manter a pressão hidrostática glomerular, a PG, elevada. Ah, mesmo que o fluxo total FSR esteja caindo um pouco por causa da constrição na entrada aferente também. Isso. É um mecanismo super inteligente para tentar preservar a TFG, para evitar que ela caia demais quando a pressão do corpo cai. Ajuda o rim a continuar filtrando minimamente em situações de aperto. Claro, se a angiotensina ficar em níveis muito, muito altos, aí ela contrai tudo com força e FSR e TFG caem bastante. Entendi. É um efeito dose dependente e que depende do balanço aferente-eferente. Perfeito. E do outro lado da moeda, temos os vasodilatadores. O óxido nítrico, NO, que é produzido pelas próprias células endoteliais dos vasos, ajuda a manter um tônus relaxado nos vasos renais, evitando constrição excessiva no dia a dia. O NO é importante para manter o fluxo, então. Sim. E as prostaglandinas, especialmente PGE2 e PGI2, também são vasodilatadoras e parecem ter um papel protetor, principalmente em situações de estresse que poderiam causar muita vasoconstrição,
como desidratação ou ação de outros hormônios. E é por isso que anti-inflamatórios podem ser ruins para os rins em algumas situações, porque eles inibem as prostaglandinas. Exatamente. Os AINEs, anti-inflamatórios não esteroides, bloqueiam a produção de prostaglandinas. Em uma pessoa normal, hidratada, isso pode não ter muito efeito, mas em alguém desidratado ou com alguma condição que já predispõe a vasoconstrição renal, tirar essa proteção vasodilatadora das prostaglandinas pode levar a uma queda significativa do FSR e da TFG. Muito claro. Então temos esses controles externos, nervos e hormônios agindo em situações mais extremas. Mas e no dia a dia? Como o rim se vira para manter a TFG e o FSR estáveis com as flutuações normais da pressão? Aí entra o fenômeno mais fascinante, talvez, a autorregulação. É a capacidade que o próprio rim tem de forma intrínseca de manter o FSR e a TFG relativamente constantes, mesmo que a pressão arterial média do corpo mude bastante. Dentro de uma faixa, imagino. Sim, dentro de uma faixa bem ampla, tipicamente entre uns 80 e 170 milímetros de mercúrio de pressão arterial média. Se a pressão ficar dentro dessa janela, o rim consegue ajustar a resistência dos seus vasos para manter FSR e TFG quase inalterados. E por que isso é tão vital? Pensa só. Se a TFG dobrasse cada vez que sua pressão subisse um pouco, você ia eliminar quantidades enormes de sal e água e vice-versa. Seria impossível manter o equilíbrio interno do corpo, a homeostase. A autorregulação protege a função de excreção dessas variações normais de pressão. Faz sentido. E como ela funciona? Quais os mecanismos? São principalmente dois mecanismos que trabalham juntos, ajustando a resistência da arteríola aferente, a torneira de entrada. O mais famoso é o feedback tubo-glomerular, ou FTG. Feedback túbulo-glomerular. O nome já diz, né? É uma comunicação entre o túbulo e o glomérulo. Exatamente, do mesmo néfron. É um circuito local. A peça-chave é o aparelho justaglomerular. Ele tem a mácula densa, que são células lá no túbulo distal que funcionam como sensores de sal, de cloreto de sódio, NaCl, no líquido tubular. Sensores de sol. Isso. E tem também as células justaglomerulares, que ficam na parede das arteriolas, principalmente a aferente, e que produzem e liberam renina. Renina, que começa a cascata da angiotensina 2. Essa mesma. Agora, olha como funciona. Se por algum motivo a TFG cai, o fluxo de líquido lá no túbulo fica mais lento. Ok. Com o fluxo lento, o túbulo tem mais tempo para reabsorver NaCl. Então, quando o líquido chega lá na mácula densa, ele está com uma concentração baixa de NaCl. A mácula densa detecta pouco sal, e aí? Aí ela manda dois sinais. Primeiro, ela sinaliza para a arteríola aferente relaxar, diminuir a resistência. Isso aumenta o fluxo de sangue para o glomérulo e a pressão lá dentro PG, o que ajuda a aumentar a TFG de volta para o normal. Inteligente? E o segundo sinal? O segundo sinal é para as células justaglomerulares liberarem mais renina. A renina leva à formação de angiotensina 2 e, como a gente viu, a angiotensina 2 contrai a arteríola eferente. O que também aumenta a pressão no glomérulo, PG, e ajuda a subir a TFG. Exatamente. Então, TFG baixa, pouco NaCl na mácula densa, dilata aferente e contrai eferente via renina anjo 2, TFG sobe de volta. E se a TFG aumentar demais? O contrário acontece. Fluxo rápido no túbulo, muito NaCl chega na mácula densa, ela detecta isso e manda sinais para contrair a arteríola aferente, reduzindo o PG e TFG, e diminuir a liberação de renina, o que relaxa um pouco a eferente. É um sistema de feedback negativo perfeito para manter a TFG estável. Incrível essa FTG. E tinha outro mecanismo, você disse? Sim, o mecanismo miogênico. É mais simples, na verdade. É uma propriedade do próprio músculo liso que forma a parede dos vasos, especialmente da arteríola aferente. Miogênico, mio de músculo, gênico de origem. Origem no músculo. Isso. Quando a pressão arterial sobe, ela estica a parede da arteríola aferente.
O músculo liso responde a esse estiramento, se contraindo automaticamente. Ele contrai porque foi esticado. Exato. Essa contração aumenta a resistência da arteríola, o que impede que o aumento da pressão arterial se transmita totalmente para o glomérulo e aumente demais o FSR e a TFG. Se a pressão cai, o estiramento diminui, o músculo relaxa, a resistência cai e ajuda a manter o fluxo. Então o miogênico e o FTG trabalham juntos para essa autorregulação. Perfeitamente. Eles se completam para manter essa estabilidade impressionante da função renal diante das variações normais da pressão. E assim a gente fecha, pelo menos por hoje, essa primeira parte da jornada renal. Vimos a filtração, aquela membrana super seletiva, as forças que controlam a TFG, a importância daquele fluxo sanguíneo enorme, o FSR, e esses sistemas de controle tão sofisticados, nervoso, hormonal e principalmente essa autorregulação interna. Realmente impressionante engenharia do corpo, né? Sem dúvida nenhuma. A complexidade e a eficiência com que os rins gerenciam tudo isso são fundamentais para a nossa saúde, para manter o nosso meio interno estável, a famosa homeostase. Entender essa filtração inicial é a base para a gente compreender todo o resto da função renal. Com certeza. E fica aqui uma provocação para o pessoal que nos ouve. Se os rins filtram 180 litros de plasma por dia, mas a gente só faz, sei lá, 1 a 2 litros de urina, Pois é. imagina a escala e a precisão do que vem depois da filtração. O processo de reabsorção nos túbulos renais tem que ser gigantesco e muito bem regulado para recuperar quase tudo isso, né? Água, sais, glicose. Exatamente. A filtração é só o começo. O trabalho pesado de ajuste fino acontece nos túbulos. O que isso diz sobre a importância dessas etapas seguintes na formação da urina? Fica aí a reflexão para uma próxima conversa. Obrigado pela aula de hoje. Eu que agradeço a conversa. Até a próxima. Até lá. Até lá.